Olá, então, sejam bem-vindos para quem está ao vivo, para quem vai assistir, né, essa talk gravada. Mais uma Talk BG, e hoje, em setembro, feliz da vida, né, com uma convidada especial, que é a Tatiana Costa. Vocês vão ter a grande oportunidade de aprender com ela sobre um tema que ainda é muito recente, né, Tati, que é a liderança consciente, tem com base, né, os pilares do ISD. Então, é muito gratificante, assim, em nome da BG, né, receber uma pessoa tão especial, com tanto conhecimento para compartilhar conosco. Sintam-se à vontade para ir colocando as perguntas de vocês no chat, para abrir microfone, a intenção é que não seja um monólogo. Quem estiver assistindo depois, quiser interagir, depois a Tati também deixa as suas redes sociais aqui para vocês acompanharem ela. E para quem não me conhece, meu nome é Brenda Juriolo, sou fundadora e diretora da BG. Desenvolvimento comportamental. É uma empresa muito focada em três principais pilares, gente: o coaching executivo, que é o desenvolvimento das lideranças. A gente também trabalha muito com assessment e people analytics, então a gente já está indo para um caminho de usar os dados, né, para fortalecer a área de RH, que é uma coisa que eu gosto muito também. E tem todo um viés a nível de treinamento e desenvolvimento, onde a gente trabalha competências de inteligência emocional, de comunicação, de liderança e de resiliência, né? Por que a gente trouxe a pauta da liderança? Nós estamos com um movimento muito forte, né, de programa de desenvolvimento de lideranças dentro das empresas. O ESG não é uma expertise nossa, mas é uma curiosidade minha em aprender também, por isso também que eu convidei a Tati. E a gente tem que estar pertinho e rodeada das pessoas que são maravilhosas e que são competentes, né? E isso eu tenho força para fazer, porque cá já tenho muitas pessoas maravilhosas. Então, muito obrigada pelo tempo de vocês. Eu vou passar a palavra para a Tati. Sejam muito bem-vindos, aproveitem esse momento e eu vou estar aqui aprendendo junto com vocês. Nossa, com essa apresentação linda, maravilhosa, bora então, né? Parceira de estar aqui. A gente estava namorando já há um tempo, né, Sheila, Brenda, para a gente poder se conversar, para a gente poder estar nesse momento. Estou feliz que a Sheila está aqui, um rostinho que eu conheço, que eu admiro também, que já estivemos juntas, né, em algumas formações e qualificações. Feliz que a Grazi está aqui, Filipe, a Tati, enfim, todos que de alguma forma puderem assistir essa informação, esse conteúdo. Meu objetivo é sempre, o quanto mais as pessoas ampliarem essa consciência, mais rápido as transformações acontecem, né? Então, um dos temas que eu quero trazer para vocês, e bom, enfim, dentro de tudo que a gente já teve como apresentação, é sobre liderança consciente, uma liderança que está muito pautada dentro dos objetivos de desenvolvimento sustentáveis e permeados dentro das organizações pelo ISD, tá? Bom, mas quem é a Tati, né? Tá aqui falando, tá gargalhando, mas não se apresentou inicialmente, né? Então, o que é importante, né? Dentro dessa, porque, né, a Tati chegou neste momento. A Tati, ela já viveu alguns anos de experiência dentro das organizações, empresas de segmentos e culturas diferentes. E faz 6 anos que a Tati entendeu que ela precisava fazer uma transição de carreira e, de alguma forma, alavancar a gestão do conhecimento para outras empresas, outras culturas, outros profissionais que queiram, né, entender melhor e compreender melhor o quanto as suas tomadas de decisão refletem na sua vida e na vida das pessoas. E com isso eu busquei algumas qualificações, tanto acadêmica quanto certificações comportamentais, que me dessem autoridade, né, para, de alguma forma, influenciar as pessoas através da gestão de conhecimento. Então, a Tati é uma mistura de coisas boas, né, e também algumas vulnerabilidades que, por vezes, são trabalhadas e, por outras vezes, são negociadas com pessoas que têm melhor, né, as habilidades. A gente negocia o negócio. E dentro dessa construção, né, da Tati empreendedora, assim como a Brenda, a gente se alinha com os melhores, né? Então, uma das coisas que a gente sempre busca é ter um mindset de expansão, né, de abundância, de a gente poder aprender com o próximo e também compartilhar aquilo que você sabe. E uma das coisas que eu busco cada vez mais dentro dos contextos organizacionais de alguma forma, impactar as lideranças, os profissionais, as pessoas como um todo, como ativos dentro de uma sociedade, né? A se conhecerem com mais profundidade, a partir disso, compreenderem qual cultura essa pessoa está ajudando, de alguma forma, a disseminar no seu ambiente. E por isso, hoje, eu faço parte de dois núcleos. Um núcleo chamado Capitalismo Consciente, né, que teve origem nos Estados Unidos e que hoje está muito forte no Brasil,
Portugal tem o capitalismo consciente também presente, tá? E faço parte hoje como conselheira executiva do Hub do Rio Grande do Sul, que é o estado aqui do Brasil. E dentro desse voluntariado, né, eu também faço parte de toda a parte de curadoria de eventos e gestão do conhecimento. Sobre capitalismo consciente, eu vou estar falando aqui na sequência e o quanto esse movimento, ele de alguma forma está impactando as grandes empresas e pequenas empresas também, médias e pequenas empresas também. E também hoje eu faço parte do Hub dos IDGs. O que são os IDGs? Os IDGs é um estudo científico comportamental sobre as habilidades que requerem hoje dentro digamos assim, das lideranças, dos protagonistas, né, dentro do ambiente, que permeiam aí gerar impacto social, ambiental e de governança dentro dos seus ambientes. É o estudo das habilidades comportamentais para atendimento das ODS, tá? E por fim, eu sou certificada sou gestora da felicidade, essa nova carreira, né, que está se instalando e ganhando grandes espaços dentro dos ambientes corporativos, uma vez que felicidade pode estar na agenda, ela deve ser planejada, né? Ela deve, de alguma forma, estar de forma consciente nas nossas tomadas de decisão. E com isso, me tornei instrutora, professora do Instituto da Feliciência, através de uma formação específica em teoria U. Tá? Bom, a Tati tem aí como propósito se conectar a pessoas e empresas, inspirar essas pessoas e empresas naquilo que elas mais desejam ser ou ter, a partir de uma aprendizagem que requer aí algumas metodologias que promovem, né, uma autoconsciência, um olhar mais profundo de quem você é e para onde você entrega, tá? De uma forma que gere algum impacto sustentável. E hoje, como empresa, eu apoio 3 ODS, né? Hoje o meu negócio voltado à mentoria de carreira, voltado à mentoria de RHs, voltado a palestras e treinamentos de programas de desenvolvimento, voltados desde ao desenvolvimento de skills, à cultura organizacional. Ela está voltada hoje no ODS 3, da saúde e bem-estar, a 4, na parte da educação, e a 8, que é um trabalho de crescimento econômico, tá? Tati, Bom, deixa eu te interromper só para fazer uma contextualização, porque para mim é novo e talvez para quem está nos ouvindo também, tá? Se tu permite, ótimo, eu vou te ótimo. interrompendo. Quando tu fala ODS, pessoal, vocês entendem o que significa isso ou é novo para vocês também? Porque existe aqui, eu sei isso por causa de alguns movimentos que eu fiz de estudo sobre essa prática, mas explica pra gente, Tati, porque quando tu diz eu apoio, né? Três Uhum, uhum, não uhum. significa que isso tem mais sentido com o teu negócio, com aquilo que tu tá prezando, com aquilo que tu tá fazendo, mas o que significa ODS? Então, perfeito, Brenda. ODS são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, são 17 objetivos ao total, que foram instalados pela ONU. E esses direcionadores, eles não são só para governos ou empresas, eles são para qualquer grupo de pessoas ou qualquer profissional individual que tenha consciência sobre o que você está entregando para a sociedade, né? Eles são objetivos que te dão orientações de como o seu produto, o seu negócio, a sua rede, de alguma forma, está impactando de forma sustentável, né? Tanto no meio ambiente, quanto na sociedade, como a governança, né? Da gestão que você faz no seu negócio ou no ambiente no qual você está protagonizando. Perfeito, perfeito. A própria Filipa falou sim, incluindo investigação científica. Que legal, né, Filipa? Eu não sabia disso. Que bom. Ótimo, ótimo. Olha, vão trazendo, viu? A partir do momento que a gente vai trazendo as pautas do conteúdo, vocês vão também trazendo as suas experiências, tá bom? Bom, então, a partir disso, né, a partir de estudos, a partir do que a gente observa do mercado, a partir daquilo que a gente sente quando a gente está com o cliente, né? A liderança consciente, ela é um convite, dentro de tantos modelos de liderança, a se compreender melhor para entender os impactos que você gera no ambiente que você transita. E para a gente começar a fazer isso, quero fazer para a gente começar a falar sobre isso, eu queria propor para vocês uma pequena atividade de autoconsciência. Dentro das habilidades de objetivos internos, que são os IDGs, o que são os IDGs, né? É um estudo de habilidades comportamentais, cuja a orientação principal é atender às ODS.
tá? A gente vai chegar nessa parte aqui. Então, um dos objetivos é o ser. E dentro do ser, uma das habilidades que nós precisamos cada vez mais, de alguma forma, internalizar é o estado de presença. A gente vive dentro de uma complexidade em que nos exige muita agilidade, né? Muita volatilidade, complexidade dentro das relações e dos meios que a gente convive. E uma das práticas que a gente, por vezes, provoca dentro dos ambientes organizacionais e ciclos de pessoas é tomar consciência sobre como você está nesse exato momento. E isso tem muita referência à inteligência emocional, a gente se perceber, se compreender, se entender. Então, eu gostaria de que vocês, de algum momento agora, onde vocês estão, eu quero fazer um convite para que vocês tenham melhor consciência corporal, emocional de vocês. Então, o meu pedido é que vocês possam, então, sentar de forma confortável aonde vocês estão, que vocês, de alguma forma, possam estar com os braços e os pés livres, né? Posicionados de uma forma que vocês se sintam bem dentro da posição que vocês estão. E eu vou pedir para que vocês fechem os olhos, tá, Tati? Mas por que fechar o olho? Porque o fechar o olho, de alguma forma, te gera um gatilho de não perceber o mundo externo, mas se concentrar no teu mundo interno. Então, o meu convite agora, nesse momento, é que vocês façam um silêncio de segundos, e tentem captar tudo que está à volta de vocês e dentro de vocês. Vou contar até 5. 5, 4, 3, 2, 1. Respira bem fundo, contando até 4. E solta o ar. Inspira novamente, bem fundo. Prende um pouco a respiração e depois solta. Procure observar como está o teu corpo, aonde tem possíveis tensões. Como é que está a tua respiração? Se ela está ofegante, se ela está tranquila, se ela está curta, se ela está longa. Procura sentir o ambiente no qual você está sentado ou sentada. Procura sentir se o teu corpo está reverberando alguma energia e aonde você consegue concentrar essa energia. Se é na região do peito, na região do estômago, do umbigo, se é em alguma extremidade. Se é na região dos teus ombros, nas tuas costas, no meio das tuas costas. Se é na tua cabeça. Se os teus olhos estão fechados de forma serena ou se você percebe uma agitação. Se
Se os dedos das tuas mãos ou dos teus pés de alguma forma conseguiram ficar fixados ou se de alguma forma eles estão em movimento. Tenta te sentir. Toma consciência do teu corpo, das tuas emoções, das tuas tensões, do ambiente no qual você está. O que teu corpo está pedindo? O teu paladar pede água? A tua respiração pede uma respiração mais profunda? O teu corpo pede que se espreguice, que se estique? Como é para você ficar em silêncio? Te acalma ou te gera uma certa inquietação? Tu te percebe? Vou te pedir agora que respire bem fundo. E ao respirar, você se conecte às emoções que você quer sentir mais no dia de hoje, que você deseja sentir de forma consciente. No 4, inspira. 1, tranca, expira. Se concentra nas emoções que você quer sentir. De novo, inspira, conta até 4. Segura e depois solta. Agora pensa como você deseja estar ao final desse dia. E perceba o que você precisa fazer para que esse dia seja melhor. Talvez mais abraços, talvez mais sorrisos, talvez mandar uma mensagem para uma pessoa que faz tempo que você não conversa, talvez dizer eu te amo para as pessoas que estão contigo. Talvez fazer um elogio para uma pessoa que você vê que está tendo atitudes que que de alguma forma te influenciam e te admira. Talvez fazer uma ligação difícil. Talvez só começar algo novo. O que você precisa fazer para tornar esse dia incrível? Melhor do que ontem. E uma inspiração para o amanhã. Vai voltando, vai abrindo os olhos, vai se espreguiçando. Ai, eu adoro fazer essa parte. Às vezes eu me torno crocante, né? Porque daí me estrago.
acabam achando uns estralinhos escondidos. Como foi para vocês? O que passou na cabeça de vocês? Ó, a Sheila escreveu revigorante. E o Olha, restante do pessoal, hein? Nos contem. é um talk, né, gente? Não é só um monólogo. Então, a questão aqui é a gente poder participar um pouquinho. Filipa, como é que tu se sentiu? A Grazi tá com, ó, a paz, a Grazi. Tá? Essa é uma atividade que, por vezes, a gente pode fazer logo no início da manhã. Tomar consciência de como o teu corpo está, as tuas emoções, teu ambiente, e intencionalmente, de forma consciente, programar o meu dia, como eu quero que ele seja, tá? Isso é uma das ó, paz, relaxante, revigorante, coisa boa. Então tá. Só para a gente introduzir o tema, né? Isso é uma das habilidades que a gente, dentro dos estudos, entende, né? O quanto a gente precisa lidar com a presença. A gente está hoje cada vez mais, bom, a Brenda, especialista em inteligência emocional, né, sabe muito bem disso, assim, o quanto as pessoas hoje estão condicionadas a olhar para o futuro, dentro de todas as mudanças que vão acontecendo, e por vezes a gente acaba acessando muito a emoção do medo. O medo de algo que você ainda vai viver, além da expectativa, né? E por vezes as pessoas ficam muito saudosistas sobre aquilo que já viveu. E aí você pode ter a tristeza muito sendo, né, convidada a sentir. E eu sempre trago, assim, dentro das falas, o que tal você viver o presente, né? De forma única, sentida, percebida, para que quando você olhe para trás, você sinta saudade. E quando você olha para frente, você se sinta encorajado a lidar com todas as coisas que você está vivendo. Bom, dentro desse contexto, gente, a gente está ainda na revolução digital, né? A liderança hoje dentro das organizações ainda está na quarta revolução industrial, quando a gente estuda, né, a questão das fases do contexto corporativo. A gente ainda está naquela transição de entrada da tecnologia, da internet de escada, que hoje a gente está trabalhando mais com a inteligência artificial. A gente está num movimento, né, que houveram mudanças de estilos de liderança, de uma liderança autocrática para uma liderança mais democrática, de uma liderança que sai só do poder de decidir e convida os atores, os envolvidos a decidir em conjunto, né? Essa quarta revolução ela faz ela faz uma transição de que, por vezes, dentro dos ambientes corporativos eram reconhecidos somente as habilidades técnicas, os hard skills. E dentro dessa quarta revolução, a gente é convidado a olhar com mais carinho sobre as habilidades comportamentais, os soft skills. E muito veio a partir das empresas que, de alguma forma, investiram na tecnologia. Porque quando eles começaram a criar os seus negócios, não tinham profissionais qualificados tecnicamente. Eles ensinaram a parte técnica, então eles se preocuparam em olhar para as habilidades comportamentais, né? O que que eu posso ter de habilidade comportamental que dê, de alguma forma, match com a cultura que eu quero instalar dentro dessa organização. E esse movimento, ele provém de uma geração específica, a geração dos milênios. A gente veio de uma transição de cultura organizacional que, por vezes, era pautado numa estrutura hierárquica, pirâmide, e fizemos uma transição para outros modelos de estrutura, Y ou W, né? Y, no caso, você não precisa ser, para você ter uma ascensão numa carreira, você não necessariamente precisa ser líder de pessoas, você pode ser um especialista. E quantas lideranças dentro dessa transição se tornaram líderes por não ter outra opção, né? Se tornaram gestores de pessoas, sendo que eles eram, na verdade, ótimos especialistas. E essa geração dos milênios, ela fez uma transição de missão dada, missão cumprida, e está tudo certo, mas missão te convida a uma racionalidade, né? Para uma transição de sentido, de propósito, porque eu faço o que eu faço. E isso, de alguma forma, conecta emocionalmente as pessoas. A gente vem dentro de um convite de uma liderança que trabalha emocionalmente. As pessoas cada vez mais estão sendo convidadas a se sentirem engajadas a um propósito comum.
né? E aí, dentro de alguns estudos, inclusive na base da Multidados de Portugal, tá? Essa nova geração, ela traz que elas precisam considerar o trabalho algo gratificante, com uma oportunidade para criar um impacto positivo dentro dessas pesquisas, tá? Então, é uma geração que começou a mudar a cultura. Pessoas aí dos 30 e poucos e 40 e poucos, tá nessa linha, né? Começam a fazer uma mudança dentro da cultura. E aí, a partir disso, houveram tipos de negócios diferentes. Nós tínhamos, quando a gente fala impacto positivo, nós temos empresas capitalistas, que é a base de tudo, né? E nós tínhamos ONGs, que eram mais assistencialistas. E hoje se tem um terceiro negócio, que é o empreendedorismo social. É você, de alguma forma, convidar os atores a gerar impacto, mas também gerar lucro. Tá? Dentro desse conjunto, a gente vive, né, um mundo bunny, que a gente diz, né? Surgiu em 2018, gente, é recente, né? Ele é um acróstico que foi provocado pelo VUCA, né? Que é o nosso contexto de volatilidade, complexidade, mas o Bunny, ele traz um convite de reflexão sobre as relações humanas, sobre a questão do quanto a pessoa que está dentro desses ambientes organizacionais e da sociedade como um todo, de alguma forma, está vivendo uma fragilidade dentro das relações, uma fragilidade com relação às entregas, né? Ao mesmo tempo, o quanto esse mundo está gerando uma ansiedade por aquilo que ainda a gente vai viver, por tamanha pela questão dos pequenos ciclos de mudança que cada um está vivendo, né? A gente vive em situações que, por exemplo, a gente saiu de uma reunião numa segunda-feira de manhã, na segunda tarde já mudou tudo. A gente não está tendo cumprimentos de ciclos em que as pessoas se sintam confortáveis e protagonistas na história que ela está contando. A gente está o tempo todo tendo o nosso tempo fracionado por novos inputs. É. E aí, dentro desse contexto, a gente também não está tendo uma linearidade. Não que a vida é linear, né? Na verdade, entre altos e baixos, mas o mínimo de linearidade para você ter mais certeza sobre aquilo que você está exercendo ou executando, né? E de uma forma incompreensível, porque a gente está vivendo numa complexidade em que a gente está sendo convidado o tempo todo para acessar bolhas sociais diferentes. E quanto as nossas certezas são convidadas a não nos vivermos em polaridades. Não sempre ser sim ou não. Talvez. E talvez dentro dessa complexidade a gente é convidado a nos questionarmos. E isso gera uma certa ansiedade também, né? Aquilo que a gente foi educado, os nossos padrões, os nossos valores, as nossas certezas, por vezes, quando a gente acessa essas bolhas diferentes, nos convida a rever algumas coisas. E aí isso se torna um tanto complexo também, tá? O Jamais é um antropólogo futurista que trouxe esse estudo, né? Ele trouxe a questão dos estudos sobre o contexto das mudanças climáticas e sistemas globais e o quanto isso interfere de alguma forma na gestão emocional e relacional dos atores que operam esse sistema, né? E quando a gente fala sistema, é comunidade, é família, é empresa, é governo, é instituições de ensino, é tudo aquilo que tem mais de uma pessoa operando, né? E aí, com isso, a gente tem uma reflexão, né, sobre o ambiente no qual a gente está, de alguma forma, inserido, que é o nosso iceberg sistêmico. A gente está vivendo uma única metacrise, né? O que que é isso? A gente está vivendo muitas mudanças ao mesmo tempo e que, de alguma forma, a gente está sempre reproduzindo, sempre não, a gente está, de alguma forma, reproduzindo comportamentos que não nos levam a respostas ou soluções que de alguma forma atendam à atual necessidade. As lideranças estão sendo convidadas a se reprogramarem, a talvez testarem algo novo sobre como deve gerir ou liderar uma organização ou um ambiente, né? A gente tem estudos em cima da teoria U pelo Otto e pelo Peter Singer que nós vivemos uma desconexão, né? Nós temos três grandes pontos cegos, dois pontos cegos, na verdade. Uma voltado para a desconexão social, ambiental e espiritual, e uma desconexão interna com a gente mesmo, né? Então, quando eu falo em desconexão social, é a nossa polarização
né, hoje dentro da sociedade. E aí, pasmem, né? Isso não é de agora. Eu fui um tempo atrás, ano passado, eu fui para a Turquia, fui para a cidade de Éfeso. E o que me chamou a atenção, a cidade de Éfeso foi uma cidade onde passou Cleópatra, onde passou grandes pensadores, da era do cristianismo começou a ser, depois da morte de Cristo, né? Os apóstolos Pedro e João começaram a falar sobre a nova era, enfim, né? Tem muita história naquela região. E quando eu fui entender e perguntar e estudar mais sobre aquela cidade, como é que ela era estruturada, isso há 1000 anos antes de Cristo, né? Vamos pensar na idade. A estrutura dessa cidade é de ricos e pobres. Os ricos construíram suas casas em áreas mais altas, por acreditarem de ter um ar mais puro e a água mais pura. E os pobres, que naquela época eram 70% escravos, ficavam depois do centro da cidade, onde ficava onde não tinha um sistema como é que se diz? Sistema. Esgoto e saneamento. Isso, Uhum. isso, não tinha estrutura de saneamento, né? E se a gente for olhar para as grandes cidades hoje em dia, ela tem uma cópia disso, né? A gente tem as regiões de condomínios, regiões, né, mais com maior poder aquisitivo e outras regiões com menos poder aquisitivo. Então, a gente ainda está reproduzindo comportamentos que, de alguma forma, reforçam essa desconexão social. Assim como a gente também tem uma desconexão ambiental, né? A gente hoje está produzindo, tá consumindo muito mais do que a gente está entregando para o nosso meio ambiente. E a gente vê hoje os colapsos que estão acontecendo no mundo, né? Queimadas, enchentes, no próprio Rio Grande do Sul, da onde eu vim, né? A gente vê uma situação em que cidades foram devastadas. Cidades hoje vão ter que ser reposicionadas geograficamente, porque hoje se tornou o caminho do rio, né? E uma desconexão espiritual, não pela religiosidade, mas pela compreensão das nossas emoções, pela nossa intenção de entendermos o nosso sentido de vida e carreira, né? O nosso propósito, a nossa ligação com a gente mesmo. E por vezes, quando a gente olha para o iceberg, não é aquilo que a gente vê só externamente, nem as regras, nem os padrões, nem as estruturas. Todas elas são dados importantes para revermos o nosso sistema, o ambiente no qual a gente trabalha, a sociedade no qual a gente, de alguma forma, faz parte, né? Mas precisamos olhar algo de forma mais profunda, que são os nossos modelos mentais, né? Nos olharmos com mais profundidade. Entendermos que se torna complexo o ambiente, se torna menos complexo quando a gente se conhece, né? Se entende. E aí, dentro da teoria U, esse é um dos pontos cegos. É o quanto a gente se conecta com a gente mesmo, o quanto a gente trabalha, né, a nossa autoconsciência para depois trabalharmos a consciência social. O quanto uma liderança mobiliza uma equipe a partir do reconhecimento de quem ele é para aquela equipe. Né? E a partir disso a gente tem algumas perguntinhas. O quanto as respostas dessas perguntas... Opa, tá, saiu aqui o do cliente. Na tradução. Mas o quanto essas perguntas, de alguma forma, elas estão conscientes na nossa vida. Como você enxerga você mesmo, né? Como você gostaria que as pessoas te enxergassem? Da match, tem diferença? Qual é essa diferença? Né? O que te trouxe a esse exato momento da tua vida? Com 30 anos, com 20 anos, com 40 anos? O que te levou na tua vida a estar aqui nesse exato momento? O que nos levou a estarmos aqui? Por que a gente se inscreveu para estar participando desse talk? Por que a Brenda e a Tati entenderam que esse é um tema que é importante para a talk? O que nos levou a estar esse exato momento aqui? Né? E o que é mais inspirador e desafiador no ambiente no qual você é um ator protagonista? Né? Porque o protagonismo vem das tuas tomadas de decisão, das tuas escolhas diárias, daquilo que você acredita, daquilo que você impulsiona através das tuas atitudes e falas, né? E aí uma das coisas que a gente precisa trabalhar são as nossas vozes, o quanto a gente nutre as nossas vozes do medo, do julgamento e do cinismo, que eu vou falar com vocês daqui a pouquinho, tá? Então, uma vez que eu tenho isso de forma consciente, a liderança ela é convidada a compreender o seu propósito, né? O que faz você ser quem você é.
E isso não tem uma resposta clara, uma resposta única. Ela é um convite através do teu autoconhecimento. A gente tem duas certezas nesse mundo. Eu gosto sempre de dizer isso, né? Que a gente nasce e que a gente morre. Essa é uma certeza. Agora, o quanto a gente também provoca reflexões de forma consciente do que eu quero entregar nesse intervalo, de como eu quero ser lembrado, do quanto de alguma forma eu estou fortalecendo, né, a cultura que eu estou fazendo parte. E aí não é algo que se beneficie, que eu só me beneficio, né? Ele tem que ter um impacto sistêmico. Ele tem que ter uma consciência. A liderança ela tem que entender que a forma como você escolhe acordar, a forma como você escolhe dar um bom dia, boa tarde, boa noite, as tuas atitudes, elas não reverberam só no teu dia. Ela reverbera no sistema no qual você faz parte, aonde você, de alguma forma, está multiplicando, né? Eu gosto muito do Simon Sinek, que ele tem uma frase que ele diz assim, né? Os números nunca virão, vou ter que copiar aqui porque eu não sei. Os números nunca virão em seu auxílio, nunca. As pessoas sim. Se você sente que todos são descartáveis, adivinha, eles pensam mesmo de você. É recíproco. Então, a tua intenção leva para onde você quer. Se você quer resultado, se você quer crescimento, tá tudo bem, tá ótimo. E é isso, a gente faz algo para crescer, né, normalmente. Mas o quanto a gente, de que forma a gente comunica isso? De que forma as minhas atitudes reverberam nas decisões das pessoas? E aí, uma das coisas que é importante a gente trazer aqui, né, é o quanto a gente, de alguma forma, está nutrindo um mindset que não trabalhe mais tanto com a competição, mas com a cooperação. A gente está vendo um viés de uma liderança consciente que nos convida a não olhar. A gente tem a competitividade de entregar o melhor, de entregar com melhor qualidade, de ter melhor resultado, mas por vezes isso tem que ser da porta para fora daquela instituição. Internamente, você tem que, de alguma forma, nutrir a cooperação, porque ambos ali são clientes e fornecedores em busca de um mesmo objetivo comum, né? E aí, uma das coisas que acontece dentro dos estudos é que, por vezes, quando você quer mudar um sistema, mudar uma cultura organizacional, mudar um modelo de liderança, 70% dos esforços falham. Por quê? Porque não se trabalha a identidade de cada liderança, a consciência de cada liderança. As pessoas, por vezes, vivem nos seus pontos cegos, né? E aí, com isso, um movimento que a liderança consciente ela te convida, né? É para fazer uma transição do ego, do eu, para o eco. E para que isso ocorra, eu preciso trabalhar três dimensões. Primeiro, como eu me relaciono. Depois, como eu me relaciono com as pessoas que estão, de alguma forma, correlacionadas a mim, diretamente. E, por fim, o como isso, de alguma forma, se relaciona com o sistema que eu faço parte. Se é no meu bairro, se é no meu município, no meu estado, no meu país, no meu continente, né? O quanto a minha atitude ela é reflexo da soma de outras atitudes que reverberam no espaço que eu estou. Às vezes as pessoas dizem, porque eu não suporto mais trabalhar nessa empresa. O quanto aquilo que eu enxergo e que eu não suporto, de alguma forma, está sendo alimentado pelo meu comportamento, Uhum. pela atitude que eu, de alguma forma, alimento no dia a Me dia. ajuda só, desculpa te interromper. Repete para mim o nível o primeiro nível é como eu me relaciono comigo. O Exato. segundo é Primeiro nível, como eu me relaciono comigo. tá. É, é eu comigo, né? O Depois segundo, me relaciono com as pessoas ao meu redor, indiferente do exa- contexto, do sistema onde eu estou, certo? exatamente. Isso, é onde eu consigo enxergar ainda, né? De alguma forma, onde é a minha rede de relações, que eu Tá. tenho relação direta. E o terceiro é a minha dimensão eu com o mundo, Ah, né? tinha perdido essa. Tá. Isso, que é o quanto aquilo que eu vejo no mundo, de alguma forma, é sobre mim também, Claro, claro. Entendi. né? Perfeito. É Obrigada. sobre as minhas escolhas junto com outras pessoas, né? E com isso, ele é um convite a gente, de alguma forma, trabalhar três conexões. A nossa mente aberta,
o nosso coração aberto e a nossa intenção aberta. A teoria U, ela é uma metodologia de transformação social que ela nos convida a operar dentro dessas três ampliações: a mente, o coração e a intenção aberta. E quando eu falo em mente aberta, é o quanto a gente calibra algumas vozes internas, aquele nosso diálogo interno, né, emocional. E aí, por vezes, o quanto a gente calibra a voz do julgamento, por exemplo. O quanto a nossa voz ela é tão alta sobre o que os outros vão pensar, sobre o quanto eu não vejo, o quanto o ambiente de alguma forma pode me oprimir, que eu não desperto a curiosidade de experimentar. A curiosidade de tentar fazer diferente, ou fazer algo pela primeira vez, né? Ou de buscar fontes diferentes, pessoas diferentes, relações diferentes, enfim, né? E isso está muito conectado à nossa mente, o quanto a nossa mente está aberta a ponto de reduzir a minha voz do julgamento e me inspirar a ser mais curioso sobre as pessoas, sobre a história, sobre a realidade no qual eu estou vivendo. Assim como o quanto o meu coração está aberto. E para isso, o quanto a minha voz do cinismo ela está sendo calibrada também. O quanto, por vezes, a nossa voz do cinismo está tão alta que eu digo assim, eu não quero falar com essa pessoa, perdi a minha paciência. Não... eu não vou mais tentar entregar esse tipo de produto, ninguém está dando bola. Ou o quanto, por vezes, eu paro numa sinaleira, não sei como é que está em Portugal, mas às vezes na sinaleira aqui no Brasil, pelo menos no Sul, tem pessoas pedindo ajuda, né? E aí, o que que eu olho? Eu fico ou concentrada no time da sinaleira, no semáforo, para passar rápido, ou eu pego meu celular, ou eu boto uma música, baixo a cabeça, mas eu não olho para aquela realidade que eu estou vendo todo dia. E aí eu estou aumentando a minha voz de cinismo. E com isso, se eu consigo baixar essa voz, o quanto eu acesso a compaixão. A gente está tendo estudos muito profundos sobre a emoção do amor nos ambientes organizacionais. Amor também está se tornando algo, junto à felicidade, uma ciência, né, que promove aí relações e ambientes e climas seguros para que as pessoas possam se realizar e crescer o negócio a partir das relações. E, por fim, a nossa intenção aberta. O quanto, por vezes, a gente tem uma ideia bacana, por vezes a gente teve um insight, por vezes a gente está vendo uma situação e quer mudar aquela situação, mas a nossa voz do medo está alta. E se? E aí, por vezes, se a voz do medo estiver muito alta, nos paralisa. E aí a gente não tem coragem para agir. Eu me lembro que quando eu comecei a estudar sobre liderança consciente, comecei a falar sobre isso, eu ficava assim, mas o que os outros vão achar? Não tenho conhecimento suficiente para poder falar sobre isso. A minha voz do medo é uma das vozes que mais vem, por vezes, né, dentro das três vozes. Será que eu sou o suficiente para falar sobre isso? Será que eu tenho toda a informação necessária para poder falar sobre isso? Bom, começa do que tu tem, né? Reduz a tua voz e joga aquilo, e a partir disso você vai ampliando o teu conhecimento, o entendimento do impacto daquilo que você está trazendo para as pessoas que estão te ouvindo, mas começa, né? Então, tiveste da tua coragem para começar a agir, tá? Então, é isso que é uma das conexões da liderança consciente, é o quanto você está com a mente aberta, o coração aberto e a intenção aberta. Tá? A mente aberta te desprende para inovação, para melhorar algo que está bom ou começar algo novo. O coração aberto te traz uma reflexão sobre empatia, sobre relacionamento, sobre uma gestão emocional, que trabalha a comunicação, que trabalha relacionamento, que trabalha a integridade das pessoas dentro do ambiente, que elas se sintam pertencidas, acolhidas e que de alguma forma têm um propósito comum. E ele é um convite para a intenção aberta de uma transformação, de ações conscientes, que você já permeia lá na felicidade, né, Sheila? É aquilo que já é atingido, que vai acontecer, que vai dar certo, mas tem aqueles pontos que são desafiadores, mas que todos, de uma forma alinhada, têm grande oportunidade de transformação. E aí, com isso, gente, vem o SD. Né? A gente está vindo muito no viés comportamental, mas como é que a gente comunica isso para a estratégia de uma organização? Então, o SD, ele são direcionadores estratégicos
que olham para a organização e, de alguma forma, elas olham para o meio ambiente, que é o environment, ou pelo social, né? Ou pela governança, que é a gestão. O social, ele tem tanto um compromisso interno com os colaboradores, né? Quanto externo para a sociedade no qual você está entregando o seu produto e o seu processo, né? E a governança é como você articula isso de forma ética, né? Os dados, os números, as bases, os direcionadores, as políticas, as regras, os processos, o controle disso tudo, né? Então, o SD, ele não é tão novo, mas também ele é recente quando a gente pensa em mudança de cultura organizacional. Uma mudança de cultura, ela provém aí de 3 a 5 anos, uma mudança, e depende da estrutura dessa empresa, né? E aí a gente tem aí 2 focos. O foco da sustentabilidade, através, né, do estudo do John Elknon, que traz sobre a questão do tripé da sustentabilidade, que foi criado em 94, e que dá orientações sobre a necessidade das organizações serem protagonistas com viés ambiental em seus produtos e processos. E veio o SD a partir de 2004, tá? Esse termo foi cunhado a partir do Pacto Global, em parceria com o Banco Mundial, e ele vem a ser um convite, né, para as empresas, e sistemas, e ambientes, e governos terem a sua gestão estratégica pautado nesse olhar apreciativo, tanto para o meio ambiente, quanto para o social, quanto para a governança. Tá? Existem hoje já certificações, já temos empresas do sistema B, que a gente diz, a gente tem ISOs voltadas para responsabilidade social e ambiental, a gente tem hoje já uma campanha muito forte de cultura que está voltado muito para a parte do mercado financeiro. Hoje as bolsas de valores operam com melhor resultado as empresas que estão com direcionadores ESG. Então, e aí esse foi um dos principais motivos das empresas migrarem, né? O lucro. E aí com isso vem tudo depois. E também a geração millennials. Olha aí, o quanto um recorte geracional de inputs sociais, políticos, e espirituais, enfim, de todo o contexto que as gerações vivem, né? De todos os fatos que a gente vai vivendo, de alguma forma influenciaram as empresas a ter esse olhar mais apreciativo do ESG, tá? Porém, o que eu preciso trazer para vocês, né? Que, por vezes, as empresas que primam pelo lucro como principal objetivo, e não como uma consequência das atitudes que provém do negócio, a gente vê muito os famosos greenwashing e o social washing, né? Que é aquilo que eu faço para. Tem um ditado aqui, né? A gente faz para o inglês ver. É mais marketing, é mais uma divulgação externa, né? Daquilo que eu gostaria que os outros acreditassem, sobre de fato aquilo que eu realizo internamente e com a minha relação de stakeholders, né? Então, até esses dias eu estava comentando, eu e meu marido, nós fomos viajar no interior e a gente tem um cachorrinho. E aí foi muito engraçado, assim, porque a gente buscou no TripAdvisor, né, lugares que é pet friendly. E aí a gente chegou no lugar, o lugar tinha umas gaiolas. E era no sol, assim, no solão, a gaiola de metal. Ali eles tinham vendiam, né, como isso, e quando chegou lá, assim, quem é que vai deixar um cachorro no sol, numa caixa de ferro? O que é pet friendly, né, para aquela empresa, para aquele segmento. E aí depois nós fomos para um outro lugar, e que é um lugar de exposição de artes, e ao mesmo tempo é um restaurante. E aí, lá também estava com pet friendly. E lá os bichinhos podiam estar no mesmo ambiente de todo mundo. E aí, o que aconteceu? Meu cachorro começou a latir. Quase morri. Eu disse, ai, que vergonha. E olha que interessante quando a empresa, o negócio dela está falando isso. A dona da empresa foi até a nossa mesa, perguntou, quis fazer amizade com o cachorrinho, disse que era normal, que era tranquilo.
nos deixou que não precisava se preocupar, trocou de garçom para outra pessoa vir me atender. E aí o meu cachorro parou, acho que o negócio era com o menino mesmo. E trocou, e aí ali a gente viu um viés, claro, daquilo que ela vendia por aquilo que realmente ela estava entregando. Né? Claro, eu estou pegando um exemplo aqui de bichinhos de estimação, mas que é um mercado que está crescendo muito, né? Mas é muito dentro do exemplo daquilo que você quer entregar. Assim como, por exemplo, tem empresas que dizem, nós estamos abertos à diversidade, somos empresas que acolhemos pessoas com deficiência, damos prioridade para o público feminino, damos prioridade para as raças. O quanto de fato eu percebo isso como estratégia, quanto isso de fato está nos direcionadores, está nas OKRs da organização, e de quanto essa ação não é só uma ação para o mercado, e sim o quanto de alguma forma eu tenho programas que de alguma forma reforçam essa cultura para dentro da organização, tá? Então, esse é um cuidado que a gente tem quando a gente fala sobre ah, ah, uma empresa que gera impacto social e ambiental, né? Para não se tornar um greenwashing ou um social washing. Eu tenho um case que eu adoro, que é da SAP, uma empresa de tecnologia, né, mundial, multinacional, mas ela tem uma específica aqui no Rio Grande do Sul. Eles dizem que é um laboratório, né? Porque se entra muitos colaboradores, a partir dali eles vão para o mundo. E eles têm uma política chamada política dos 10%. Não está escrito em lugar nenhum. Mas é uma política que a pessoa, desde que ela entra, ela já tem consciência de que 10% do seu tempo você pode usar para criar projetos. Ações que não necessariamente estão vinculadas ao seu trabalho direto, ao seu cargo ou aquilo que você é pago para fazer. E com isso, as pessoas são convidadas a criar programas que geram impactos nas dores organizacionais, inclusive dores do sistema, da cultura da organização. Né? E já são alguns projetos muito significativos, como mentoria de mulheres, inclusão de um processo de seleção, que eles colocaram como direcionadores dos últimos 2 anos de pessoas negras. E eles fizeram toda uma campanha de entrar nas universidades, de convidar as pessoas a conhecer melhor a organização, de fazer um dia, né, de integração para dentro da organização, de convidar os próprios colegas que trabalham nessa representatividade para falar sobre a sua jornada de vida e carreira. Então, se tornam ações mais complexas e de uma forma que reverberam não só externamente, mas internamente. Tá? E com isso, gente, a gente chega numa era do capitalismo consciente. Eu coloco aqui o logo do Brasil, mas na verdade é mundo, tá? O capitalismo consciente é uma visão mais ampla de responsabilidade das organizações para transformar o mundo. Tá, Tati? Tu é associado ao capitalismo consciente, mas você é uma microempreendedora. Você tem condição de mudar o mundo? Sim, nesse momento eu estou tendo um canal aberto de estar falando e multiplicando algo que a gente acredita, para que as pessoas pelo menos reflitam dentro do seu negócio, dentro da sua vida, o quanto essas informações reverberam na tua vida, na tua carreira, e o quanto elas podem se tornar mais profundas à medida que eu quero estudar mais sobre isso. Né? Então, o capitalismo consciente ele é um convite a criar lideranças em empresas conscientes com um propósito que vai além do lucro. O lucro ele está dentro da cultura e da necessidade de qualquer organização, né? Para escalar o seu negócio, para manter o seu negócio, porém ele é norteado com outras ações que resultam ao lucro, mas um lucro consciente. Um lucro que, de alguma forma, faça com que as pessoas e as lideranças trabalhem com um propósito maior, né? Não só o meu propósito como pessoa, mas o propósito das pessoas que estão reunidas para um objetivo comum no qual eu estou representando também, quando eu estou representando dentro de uma organização. O quanto, por exemplo, esse negócio ele pode se tornar consciente quando eu tenho esse propósito e eu alimento através das atitudes que mais eu quero promover dentro da organização e faço com que isso se torne uma cultura da empresa. Eu não estou falando de uma pessoa, de um líder, de uma diretoria ou de uma área específica, eu estou falando de um movimento em que reverbera em na maioria da empresa.
E também é o meu olhar sobre a orientação dos stakeholders, como é que eu me relaciono. E quando eu olho o stakeholder, são os fornecedores que, de alguma forma, permitem que eu faça a entrega para o ambiente no qual eu quero impactar. E fornecedor pode ser o meu colega do lado, pode ser o meu líder, pode ser a área que me trouxe uma demanda e que eu tenho que dar continuidade. É para aquela área que talvez, para aquela empresa que eu tive que terceirizar aquele trabalho. Né? É o governo no qual, de alguma forma, eu tenho relação direta. É as instituições de ensino que, de alguma forma, estão na localidade próxima do meu trabalho, que tem uma relação direta em termos de cases de sucesso para com a ciência. Enfim, é ampliar a nossa visão sistêmica sobre aonde a gente pode, de alguma forma, criar relações que gerem negócios conscientes. E, para isso, né, uma empresa que trabalhe com uma cultura de sustentabilidade, ela precisa de alguma forma, conhecer e entender aonde ela está protagonizando, uma vez que ela está tendo ações que podem, de alguma forma, impactar, né, um dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. E quando eu falo nas ODS, a gente tem, as dessas foram criadas para chegar em métricas até 2030. A gente já tem estudos que hoje, se a gente chegar em 2086, não tem confirmação de se a gente consegue atender todos os objetivos. Tem muito a fazer, Então, né? muita coisa para fazer. Tá. Né? E aí, o que aconteceu? O que eles entenderam nesses 2 últimos anos? O que normalmente uma empresa se preocupa quando ela quer chegar a um resultado? Ela se preocupa, por vezes, ter direcionadores estratégicos, ter objetivo, ter indicadores, ter processos bem definidos, ter estrutura, ter recursos, ter as informações claras. Por vezes, entram na mesma vala. O quanto eu estou olhando para quem opera esse sistema, que são as pessoas. Então, não adianta eu ter estrutura, ter direcionadores, se eu não tenho a consciência ou não trabalho a consciência de quem vai tomar a decisão diária para que essas coisas aconteçam. E aí chegamos a entendimento que as ODS têm direcionadores claros, inclusive o Brasil está vindo com uma ODS 18, está propondo uma nova ODS pautado nas etnias, tá? Sobre a diversidade. E aí, dentro disso, entenderam que faltava uma ODS. A ODS que é base para que qualquer um desses objetivos sejam atendidos, que é a ODS 0, que é a ODS que trabalha a autoconsciência das pessoas que operam esse ambiente. E aí surgiu o Inner Develop Goals, que é os Objetivos de Desenvolvimento Interno. É uma base de pesquisa onde grandes pensadores e grandes pesquisadores no campo social se reuniram para estudar quais seriam as habilidades comportamentais que pudessem nortear a autoconsciência das lideranças e tornassem elas mais conscientes sobre os impactos que elas geram no seu dia a dia. Então, isso foi lançado em 2022, tá recente. Hoje a gente tem vários hubs a nível mundo, né? Esses estudos iniciaram, esse framework que eu estou apresentando aqui para vocês, veio de estudos principalmente de países nórdicos, em Estocolmo. E vamos pensar, eu na época do mestrado, eu comecei a estudar sobre a questão de mudança de cultura, e comecei a olhar mais para a responsabilidade social corporativa. Hoje a gente não fala mais tanto sobre responsabilidade social corporativa, nem responsabilidade social ambiental. A gente está falando sobre ESG, que é algo maior do que esses direcionadores. E quando eu fui estudar sobre a cultura organizacional, o impacto das pessoas frente a essa responsabilidade, pasmem, nós não tínhamos artigos científicos. E aonde foi ter os primeiros artigos? Num congresso em Estocolmo, no meio da minha pesquisa, caiu e me salvou, né? Ai, Senhor, obrigada. Que eles começaram a estudar o impacto das pessoas dentro dos ambientes corporativos para o resultado da organização. Então, hoje, os IDGs, eu faço parte hoje do Hub,
e faço parte da curadoria de práticas de IDGs no Rio Grande do Sul e participo de grupos nacionais também. Ele é um convite para a gente trabalhar 5 dimensões. A dimensão do ser, que é um pouquinho do que a gente viveu ali no início do nosso encontro, e com algumas práticas em cima disso, do pensar, ou seja, de a gente ter maior consciência sobre antes de agir, do relacionar, quando a gente se relaciona, do colaborar e do agir. Os IDGs não é algo relativamente novo. Ele é novo porque quando ele assumiu a cocriação de um modelo de entrega, porém a base desse modelo é mediante várias referências de estudos da psicologia positiva, por exemplo, da teoria U, dos skills de inteligência emocional e social, da inteligência espiritual. Ele vem sobre a demanda de várias fontes, né, de referências. Então, quando a gente estuda um pouco mais sobre os IDGs, a gente começa, dentro de quem estuda sobre autoconhecimento, começa a compreender as ramificações, né, as referências. Então, os IDGs, ele é um convite de ser primeiro e depois fazer. Ele é um desenvolvimento, ele é um convite para o desenvolvimento individual, para depois fazer a mudança sistêmica no qual você quer fazer. Tá? Às vezes a gente tem algumas lideranças que dizem, né, algumas frases, né? Ah, se meu colaborador soubesse tudo que eu vivo, tudo que eu enfrento, se ele soubesse como é difícil estar nessa cadeira, o quanto esse líder, de alguma forma, convida o seu colaborador para sentar nessa cadeira e enxergar aquilo que você enxerga, né? O quanto, por vezes, o líder, para entender assim, por vezes a gente diz, porque meu time não está dando resultado. Mas o quanto eu faço parte desse resultado, o quanto eu faço parte desse processo que não tem um resultado comum, né? A pessoa ela é muito frágil, ela está sempre chorando. Eu não posso falar nada que a pessoa fique emocionada ou não consegue entregar aquilo que eu peço. O quanto a minha consciência é clara sobre a forma como eu comunico com aquele estilo de pessoa, com aquele tipo de perfil de pessoa. Quanto eu compreendo o perfil daquela pessoa e me compreendo, e a partir disso, qual é os mecanismos e ferramentas que eu tenho interno, minha bússola interna, que faz eu conduzir pessoas e organizações e sistemas a um objetivo que também estou incluído. Né? E aí o Otto, ele fala, né, que a qualidade dos resultados produzidos por qualquer sistema, e quando a gente fala sistema, é qualquer ambiente que você quer fazer a diferença, seja na sua área, seja na sua organização, seja na sociedade que você está, né? Ele depende da qualidade da conscientização dos participantes que operam esse sistema. E aí os skills de comunicação, de feedback, de relacionamento interpessoal, de trabalho em equipe, de inteligência emocional, tudo isso tá, né, um pacote aí para a liderança, né? Se desenvolver e se compreender. E aí, que líder você é? Que tipo de liderança você é? Eu gosto de falar assim, né, que se eu gostaria de ser a minha chefe, se eu gostaria de trabalhar na equipe no qual eu fosse a líder, né? O quanto isso me torna libertador, com um sentimento de libertação, diz, claro, claro que eu queria eu trabalhar comigo, né? Ou o quanto isso por vezes me faz questionar, opa, mas eu sou mais assim, eu sou mais assado, será? Será que eu não daria um embate sobre o meu estilo de gestão? Então, a gente tem estudos de lideranças paternalistas, né? Lideranças autocráticas, democráticas, compassivas, situacional, servidor. Temos tantos modelos, né? Hoje dentro das nossas bases. E aí o convite é o quanto eu me vejo dentro dessa liderança situacional, né? Que por vezes eu tenho que ser mais paternalista, por vezes eu tenho que ser mais autocrática, por vezes eu tenho que ser mais compassiva, por vezes eu tenho que ser mais servidora, enfim, tudo a partir do meu nível de consciência sobre quem eu sou. E para vocês que são líderes, para vocês que de alguma forma estão mobilizando pessoas em cima de um objetivo comum, qual seria o slogan da tua carreira como líder? Qual é a frase que te norteia e que te traz consciência sobre as tuas atitudes?
Eu tenho uma frase que eu gosto muito, que é de Santo Agostinho. E eu conheci essa frase quando eu participava de grupos de jovens na curso de liderança juvenil, participei da Igreja Católica, no meu caso, né? E, a frase dele é: palavras comovem, mas gestos arrastam. Isso eu levo como uma verdade muito forte para mim, inclusive que me declina por vezes a ser convidada a dar palestras sobre assuntos ou dar treinamento sobre assuntos que eu não me vejo. E dizer, não, eu não sou exemplo disso para poder estar falando. Eu posso ter a teoria, tá tudo certo. A gente estuda e a gente tem habilidade para falar. Mas será que isso é uma verdade minha? Será que de fato o meu comportamento e a minha atitude, elas são de alguma forma entregues de forma consciente? Né? Então, ser líder é entender as suas forças, as suas vulnerabilidades, dentro de um contexto que nós não somos seres únicos, né? Quer dizer, nós somos seres únicos dentro das nossas capacidades, mas não somos exclusivos para atender todas as necessidades. A gente negocia, a gente se relaciona para isso, né? E a liderança consciente, ela é uma jornada interior de desenvolvimento de caráter e transformação pessoal. E aí eu tenho o livro, né, do John Mackay, que traz essas referências, né, de estudos que no final, no nosso encontro, eu vou estar mostrando minha prateleirinha de livros, tá? Que é um pouco de tudo aquilo que a gente está conversando aqui. Bom, e a grande competência de uma liderança consciente é a gente poder navegar nas complexidades e polaridades. Cada vez mais o mundo está nos pedindo para irmos para uma polaridade, direita ou esquerda, branco ou preto, sim ou não. E a liderança consciente, ela nos convida, dentro dessa complexidade que a gente está vivendo, dessa ambiguidade, dessa ansiedade por tudo que a gente está se mobilizando, a gente, de alguma forma, nos entendermos dentro desse eu, entendermos as relações no qual a gente está nutrido, com quem a gente está nutrindo, entender o contexto em que as coisas estão acontecendo, para depois, de alguma forma, impactar os negócios no mundo, né? E, por vezes, é um convite para a nossa ancestralidade, para a gente entender quem nós somos, não a partir daquilo que eu enxergo, mas para aquilo que já passou por mim, né? Eu gosto de entender assim, quando eu olho para os meus avós, por vezes eu me vejo mais nos meus avós do que nos meus pais, em algumas características. Meu avô, com 87 anos, comprou um tablet. Ele brincava, né? É o meu John Book. Ele era curioso. Ele não colocava a voz do medo ou do julgamento tão alto que as pessoas diziam, mas tu não tem idade para isso. Tu nem tem segundo grau para estar mexendo com tecnologia dessa forma. Ele baixava essas vozes e fazia aquilo que ele queria. Ele comprou a primeira máquina digital da família. E as fotos mais engraçadas eram dele, porque ele tirava foto, como ele não tinha mais o filme, né? Não tinha mais as 36 poses, que é da geração passada, vai saber disso. A nova geração nem sabe o que que é isso. Né? Mas a gente tinha. A gente podia revelar fotos, né? 12, 24, 36. Então, a gente comprava o filmezinho com essa capacidade. Hoje, com as fotos digitais, a gente tira milhões de fotos e não tem... A gente só não mais revela, né? Que eu acho que isso é uma coisa não tão boa. Mas, enfim, ele era curioso. Ele sempre foi curioso. O meu pai tem uma aversão à tecnologia que ele só foi trocar o celular para botar o WhatsApp porque não tinha mais no mercado o celular que ele tinha, né? Ele só migrou porque ele foi, porque ele não tinha como mais sobreviver dentro daquela situação, e não porque ele tinha curiosidade a isso, né? Então, entender quem nós somos é nos entender, é entender quem veio antes da gente, né? E por vezes o que vem antes da gente também é entender como o nosso país, da onde a gente veio, houve a migração, né? E aí, um dos estudos é que o Brasil é um país de pluralidade muito grande, de povos. A gente não vem dentro de uma essência. A nossa origem, na verdade, são os índios, e pouco a gente estuda sobre os índios, né? Então, entender um pouco esses mecanismos nos ajudam. E aí vimos, né, a nossa necessidade de compreendermos melhor as nossas emoções, né? E uma dos skills que nos convida a isso é a inteligência emocional. A forma como a gente sente influencia diretamente no nosso comportamento e determina também quão saudáveis são as nossas relações. É não controlar a emoção, mas compreender com o que você está sentindo e o que você quer entregar para aquela relação dentro daquela situação que você está vivendo. Entender que a gente está dentro de uma complexidade de liderança que não teve histórico até então.
que muitos líderes estão lidando com o gerenciamento de 4 gerações ao mesmo tempo. Isso é um fato pontual que está acontecendo hoje nas gerações. E aí não é dizer, essa é a geração boa ou essa é a geração ruim. A liderança consciente é aprender com todos, né? Saber as forças de cada geração e as vulnerabilidades de cada uma. Tá? E quando eu falo em gerações, às vezes a gente diz, né? Mas a nova geração, a geração Z, é a geração da tecnologia. É a geração que já nasceu com ela. Mas como é que ela não sabe lidar com arquivos no sistema? Como é que ela não sabe trabalhar Já ouvi muito isso nas lideranças, né? Que tu contrata, às vezes, uma pessoa, um jovem aprendiz, um estagiário, e a pessoa não tem organização dentro das redes da empresa. Isso é uma dor que acontece. E aí eu comento, né? Na verdade, essas novas gerações, elas não querem arquivar nada, porque elas foram educadas dentro de um celular que volta e meia ele tem uma renovação automática. As coisas se tornam muito obsoletas. O obsoleto ele vem muito de forma muito rápida, né? E nossa geração do X, Y, né? Da geração X e millennials, o que a gente fez? Na nossa cultura da inovação e da tecnologia. A gente só ressignificou muitas coisas que a gente aprendeu foi uma ressignificação de um comportamento. A gente deixou de arquivar nas pastas e criamos arquivos digitais nas redes. A gente mudou o recurso, mas não mudamos a mentalidade. E aí a questão, por vezes, de gerações é a gente entender de forma mais profunda as margens do sistema, que são o contexto que cada pessoa teve como estímulo para ser o que elas são. Ti, É. teve um cliente que nos questionou sobre essa questão das gerações, né? E aí a gente Aham. orientou porque eu não tenho skill para trabalhar com isso, né? Mas Uhum. a gente orientou a fazer um mapeamento de perfil comportamental de toda a equipe com o Assessment PDA, para a gente Perfeito. tirar esse estigma das gerações, para vir para um aspecto que é prático, para vir para um aspecto que estamos falando o mesmo idioma sobre todas as pessoas, né? E foi muito Uhum. interessante porque a partir do conhecimento do perfil comportamental de cada um, eles conseguiram estabelecer diálogo que antes estava bloqueado porque a Tati é mais velha, eu sou mais nova, fulano é acelerado, ciclano é rápido. Perfeito. A gente tira rótulos e entende como é o funcionamento de cada um e como que eu posso me complementar a partir disso. Então, eu acho que é só uma contribuição interessante, porque eu não sei assim se a Fran, se a Adri, Filipa, né, Tatiane e as pessoas que vão assistir, se existe esse conflito interno, mas está havendo dentro das empresas e as pessoas meio que ficam se debatendo, assim, ou rotulando, ou conflitando, ou fingindo que não está acontecendo, ou não está vendo, né? Então, ferramentas como o Assessment PDA, ou talvez, né, outras dinâmicas nesse sentido, façam que eles tirem esse estigma de rótulo e comecem a se enxergar da forma que são. São pessoas, são comportamentos, a gente só Uhum, precisa se uhum, uhum, ajustar uhum. e entender qual é a mentalidade que vai prosperar para o funcionamento daquele time, que não é a minha ou a tua, é a nossa enquanto todo, né? Eu acho que isso é uma coisa bem importante. Perfeito, Brenda. E isso é uma coisa que eu tô operando bastante dentro das organizações, tá? É usar o PDA, no caso, é a ferramenta que a gente usa mais também. Por exemplo, assim, ó, teve uma situação agora que aconteceu, tá? A empresa, a gente foi entender um pouco o fit cultural dessa empresa. E a média de tempo de casa da liderança é 12 anos. E está tendo uma rotatividade grande dentro da empresa de novas lideranças. As lideranças que são contratadas não ficam na empresa, não conseguem ficar por muito tempo. E aí, uma das coisas que eles entenderam é que eles estavam com dificuldade na parte de relacionamento. Eles eram ótimos na parte de processo, de qualidade, porém, eles não tinham tanta habilidade na parte de gestão de pessoas. E aí o PDA nos dá a mineração de dados, né, que sai da suposição, e a gente começa a trabalhar o diagnóstico de não trabalhar a persona, a pessoa, né, o indivíduo, mas a cultura daquela liderança para aquele negócio. Então, o que acontece? Realmente, as habilidades comportamentais das lideranças, elas reforçam uma liderança mais normativa.
e uma liderança com risco mais intermediário. Porém, a parte de comunicação, relacionamento, estava num lugar que ainda é um ponto cego para essas lideranças. E o porquê, por vezes, as novas lideranças não entram, não conseguem se adaptar? Porque, por mais que eles tenham consciência, as lideranças que já estão na empresa, que precisam melhorar tornar aquela dor uma solução, precisam melhorar algumas habilidades, quando tem que provocar a mudança, e Não. aí entende que essa mudança é você tem que mudar, eu excluo. Uhum. E aí, quando eu digo que a média de tempo de empresa das lideranças é 12 anos, se torna ainda mais desafiador, porque Uhum. eu tenho um grupo de pessoas que está acostumado a fazer as coisas da mesma forma. Isso. Né? Então, isso é muito importante, né? A influência das gerações. Ah, e a questão das idades também. A questão O próprio jeito de dos funcionar, na aspectos verdade. de ambiente. É bem isso. É Uhum. bem isso. Muito Bom, bem. e aí com isso, as lideranças conscientes, elas trabalham a inteligência social, né? A gente entender que o profissional, ele convive diariamente com pessoas, com opiniões variadas, com objetivos distintos, né? Com realidades diferentes. A gente tem lideranças, por exemplo, que vivem com profissionais de outros países, de outras etnias, e o quanto, ao invés de eu entender o que é certo e errado, de determinados padrões de comportamento, eu me torno mais curioso de compreender o contexto da onde aquelas pessoas vieram. Né? Eu tenho uma situação de uns líderes que estavam tendo muita dificuldade com profissionais haitianos e venezuelanos, aqui no sul do Brasil, no interior, né? Veio muitas pessoas desses países. E aí uma das coisas que eu trouxe dentro do desenvolvimento é, se você não sabe como chegar ter uma comunicação clara ou que promova o engajamento com esse perfil de profissional, busque dentro desse grupo de pessoas lideranças que Faz com- tenham essa habilidade, Uhum. Uhum. né? E faça com que essas lideranças sejam o teu porta-voz para a mobilização e compreensão daquilo que é necessário e importante para dentro da organização, Uhum. né? E que tirou uma venda assim, peraí, então quer dizer que eu não tenho que ter resposta para tudo? Não, Não. você Sim. está vivendo dentro de um recorte geracional em que você está o tempo todo sendo desafiado a viver o novo. E Uhum. você não tem todos os recursos, por vezes, para fazer isso, né? E eu gosto muito da Amy de Monson, né? Que é uma das principais pesquisadoras dentro da segurança psicológica, que é um tema muito emergente cada vez mais dentro dos ambientes corporativos, organizacionais, que é a gente entender como, principalmente, uma liderança, ela reconhece o ambiente no qual ela está liderando e que recursos que ele dá para que as pessoas se sintam pertencentes àquele ambiente, que elas se sintam, de alguma forma, encorajadas a compartilhar as suas opiniões, as suas incertezas, né, as suas necessidades, as suas dúvidas, e algum, por vezes, dizer, olha, errei. O Uhum. erro não como uma sentença, né? Mas o erro como uma oportunidade de rever processos, de ter mais atenção, de desenvolver mais dentro daquilo que precisa para aquela necessidade. Então, uma liderança consciente, ela tem que ter, de alguma forma, a preocupação dentro dos seus ritos de gestão, ferramentas ou atitudes que tornam aquele ambiente, um lugar seguro para que as pessoas possam fazer o seu trabalho da melhor forma, né? Ou que você possa diagnosticar de alguma forma as necessidades para aquele ambiente, para aquelas pessoas que ali estão, né? E, por fim, a gente cada vez mais trabalhar a nossa inteligência sistêmica, Uhum. né? O nosso olhar, que por vezes a gente precisa ter um microgerenciamento e por vezes a gente tem que ter um macrogerenciamento. Por vezes eu também entender que eu faço parte de um processo em que, de alguma forma, eu recebo de alguém e entrego para esse alguém. E esse entrego para esse alguém não necessariamente é o cliente final, mas é o meu cliente interno que está ali junto comigo, né? Despertar a minha curiosidade de saber, de fato, se aquilo que eu estou entregando está atendendo a necessidade do meu cliente. Ou, talvez, ser curioso a ponto de não curioso, mas assim, de eu querer fazer, de eu ir perguntar para o meu fornecedor se ele pode entregar de melhor forma, para que eu possa fazer o meu trabalho de melhor forma também, né? Então, essa é uma inteligência, é uma liderança que lida com o poder, né?
mas não poder sobre algo, e sim com algo. Hum. Eu exerço o meu poder dentro de um convite em que eu integro, que eu tenho atitudes que, de alguma forma, eu faço com que haja uma relação ganha-ganha. Para um ganhar, o outro não precisa perder. Por isso que a gente vem dentro do mindset de não trabalhar a competitividade, e sim a cooperação, de níveis, de áreas, de processo. Porque a competitividade, ela te ensina que para um ganhar, o outro tem que perder. Mas quando você está dentro de uma organização, se um ganhar e outro perder, você, por vezes, você não vai chegar num objetivo comum. Então, você usa uma relação de poder com e não sobre, né? Esse é o convite. E para fechar, aqui tem algumas referências de livros, né? Que eu gosto sempre de trazer essas referências. Para esse dia ODS, são esses dois. Empresas que Curam é um livro muito bacana, que traz algumas referências de contextos econômicos e que, de alguma forma, trazem exemplos de como as empresas tiveram um olhar mais apreciativo para os atores que comungam daquela organização, que são os colaboradores. O próprio livro do Capitalismo Consciente, que traz boa parte daquilo que eu estou conversando aqui com vocês. Esse livro, Todos São Importantes, eu fiz a curadoria recentemente nos Estudos Conscientes. Ele é um livro fantástico, porque ele trabalha aí um case de uma empresa é, que vive, né, toda a crise de 2008, na época da crise econômica que nós tivemos, que atingiu muito, principalmente empresas americanas, né? E ele traz todo um contexto de cultura, de papel da liderança frente à situação, da necessidade de desenvolvimento, atos de celebração, atos de compaixão, de reconhecimento e por aí vai. E a gente tem a Organização Sem Medo, que é um livro da Amy que traz todo o viés sobre a segurança psicológica. E para fechar, que a pessoa, né, meio viciada, nós temos a liderança Shakti, que é algo que eu estou me apropriando mais. Não ainda tenho todo o conhecimento para estar compartilhando, mas é uma liderança que promove a questão da energia feminina e masculina dentro dos contextos organizacionais, tá? E o próprio livro da liderança consciente, que é o reforço aqui de tudo aquilo que a gente viu. Essa é a Tati, e a Tati que quis aí compartilhar um pouco de conhecimento, aqui tá as minhas redes sociais para quem quiser falar mais sobre o assunto. Enfim, esse é um tema que eu estou cada vez mais buscando trabalhar, né, dentro dos ambientes corporativos e institucionais. E agora, recentemente, eu vou estar voltando para a academia, então vou começar a dar aula de novo, hoje como professora convidada, então é um lugar também que eu me sinto confortável. E é isso, né? Essa é a minha contribuição para esse talk hoje com a BG, com a Brenda linda, maravilhosa. Obrigada, Tati. Obrigada mesmo. Eu fico. Bom, deu para perceber, né, que eu fiz várias anotações. Eu fico surpresa o quanto tu consegue costurar temas que são muito grandes de um jeito fluido, sabe? Acho que cada slide teu aí dava uma talk, praticamente, mas tudo bem. O que que eu quero te trazer, assim, se tu tivesse que dar um conselho, é só para a gente fechar, tá? Porque eu também não quero estender demais o tempo do pessoal. Se tu tivesse que dar um conselho, tipo, ok, eu quero entender melhor esse tema, quero me aprofundar no papel de liderança, tá? Qual é o Uhum. primeiro passo? O que tu recomenda, assim, de um jeito... porque não é só o ser e fazer, né? Precisamos de ambos. Mas, assim, qual seria o primeiro passo que tu diria como um conselho? Conselho para exercer uma liderança consciente e se compreender. Acho que o primeiro passo é tu entender uma prática, né? Faz uma linha da vida e entende os teus principais entregas, os teus principais desafios dentro dessa linha de vida. E aonde estão as tuas dores, as tuas forças dentro desse processo? E o que que é repetido, Hum, né? E o que que é novo dentro desse processo? E aí, como a gente mesmo disse, né? Ferramentas de acesso não são divisores de água quando a gente tem aí uma forma de detalhar mais quem nós somos no momento atual em que a gente está vivendo, né? Tomar como consciência o que que isso nos favorece como líder e o que a gente talvez tenha que buscar para ter resultados diferentes. Então, para a gente uma dica é trabalhar para autoconsciência. Outra coisa é, se eu estou dentro de um ambiente que não depende só de mim, é trabalhar o desenvolvimento da liderança dessa equipe. Trabalhar o desenvolvimento do ser para ter de forma coletiva. Então, essa é uma segunda dica que eu daria. muito bem, muito bom. E o interessante é as coisas sempre se conversam, né? E se reforçam, assim, a gente não consegue.
falar de um assunto sem puxar outro, sem me conectar. Então, ficou bem reflexiva, assim. Gostei muito daquela parte do ego pro eco, e acho que faz Uhum. todo sentido, né? Reforça também o que a gente trabalha muito na inteligência emocional, assim, do quanto eu preciso entender a relação que eu tenho comigo, para depois entender a relação que eu tenho com os outros, para depois entender a visão de mundo, assim. Fiquei bem pensativa sobre isso. Muito. Esse ponto específico, Brenda, até eu quero fazer o convite para vocês. A gente vai estar promovendo agora uma formação em teoria U. É a única que vai estar sendo promovida pelo Instituto da Ofericiência, da Carla Furtado. A Carlinha faleceu, né? Mas deixou aí algumas sementes germinando. Eu fico feliz de ser uma das sementes. A gente vai estar promovendo a formação em teoria U, que é justamente esse olhar mais apreciativo sobre o eu, do ego, para aquilo que você quer, deseja emergir, né? Para o futuro que você deseja emergir, que é o eco, né? Então, a gente tem algumas práticas, ele é uma formação toda ela ferramental em cima dessa transição, né? De quem eu sou nesse exato momento para aquilo que eu quero me tornar ou reforçar ali na frente. E isso tá nas tuas redes sociais? É de... Tá, tá. Hoje eu vou ter uma live, inclusive, às 19 horas aqui no horário do Brasil, Ah, com os professores que vão estar juntos. A gente vai falar um pouquinho mais sobre a liderança que emerge a partir dessa autoconsciência do ego para o eco. entendi. Ecossistêmico e egossistêmico. Na Ok. verdade, é ego e ego. Entendi, que legal. Gente, alguém tem alguma dúvida, alguma consideração? A Sheila já colocou ali, né? Obrigada, Sheila, pela tua presença, por estares aqui. Restante do pessoal, tudo bem? Alguma dúvida? Gostaram? Nos contem aqui. A Legal. Adri agradeceu também. Aham, a Adri, você me respondeu. Tá bom, botou um coraçãozinho. Queridos. Que eu gostaria de agradecer e dizer assim, ó, que é sempre muito bom te escutar porque você traz conteúdos, então a gente vê assim profundidade, fundamentação. Eu aprendo muito contigo quando eu te escuto. Então, a liderança não é assim um tema que eu viva diariamente, né? Mas é algo que inconscientemente a gente exercita, né? Então, não tem como não ser líder, nem líder de si mesmo, né? Como família, então é uma liderança um pouco diferente, não organizacional, mas eu concordo contigo, a gente sempre, um bom começo é iniciar por nós mesmos, né? Então, muito obrigada, adorei te ouvir. Que Quero bom. te agradecer, Grazi, mas você é líder, viu? O fato de você estar aí hoje, no outro lado do continente com a tua filha, de alguma forma isso está É. impactando a Brenda para aquilo que ela vai fazer com a Belinha ali na frente. Então, existe essa Ah, autoliderança. Quando a gente fala em liderança, não necessariamente é aquilo que você não precisa estar num ambiente organizacional ou ter pessoas diretamente ligadas a você. Você, de alguma É forma, se bom. torna autolíder para o ambiente no qual você está se relacionando, independente dos Sim. papéis que você exerce. é verdade, que legal. Obrigada. A Fran também colocou, ó, excelentes momentos, muito grato pelo valioso conhecimento, coisa boa. Catarina, bom Legal. te ver aqui, seja bem-vinda. Que bom que tu, acho que Olá, tu chegou boa mais tarde, tudo bem? finalzinho. Boa tarde, mas a gente vai disponibilizar a gravação, tá? Caso tu queira ver desde o Eu início. cheguei tarde porque eu estava numa jornada de formação e terminava às 13, por isso é que eu me inscrevi de manhã, só que afinal só terminou, eram 14h30, por isso Não, eu só cheguei agora ao escritório. a gente vai mandar para vocês o link para assistir, fica tranquila, tá? Fica para a próxima. Fica, com certeza. Obrigada por teres. Ok, então. E Tati, Porque agora fiquei com o bichinho para saber, não é? O que é que a Tatiana falou? claro. E é um bichinho bom, viu? Acho que é legal falar de curiosidade aí, porque muitos conteúdos e referências boas, principalmente para vocês que também trabalham com formação, tá? Acho que vale a pena vocês dedicarem um tempinho para ouvi-la novamente. A gente manda por Legal. e-mail, o link Ok. para vocês assistirem. E, gente, obrigada, tá? Pela presença. Tati, obrigada pela tua dedicação, pela tua voz, pelo teu momento. Parabenizo muito o teu trabalho, a forma com que tu lida com isso, a forma com que tu passa, né, esse conhecimento de um jeito tão leve, tão lidando com pautas tão profundas. E espero que vocês aproveitem, né? Quem não conseguiu ver ao vivo, a gente vai disponibilizar gravado também, fiquem tranquilos. Então, fiquem bem. Obrigada por esse momento. Beijinhos. Setembro seja. Obrigada a todos. Tchau. Beijinho. Obrigada, viu, gente? Obrigada pela oportunidade também. Obrigada, Tati. Tchau, tchau. Tchau, tchau.